Imagine uma jovem judia, órfã, humilde, vivendo longe de sua terra, sem sobrenome, sem conexões, sem garantias. Agora imagine essa mesma jovem sendo lançada para o coração do império mais poderoso da época e precisando escolher entre calar-se para sobreviver ou arriscar tudo para salvar o seu povo. Esta é a história de Esther. Um enredo de salões de mármore e ruelas empoeiradas, de decretos selados e jejum silencioso, de viradas que parecem acaso e que carregam a assinatura invisível da providência. Se o nome de Deus não aparece uma única vez no livro de Esther, onde ele está? Como a fé caminha quando não há profecia audível, nem milagre à vista, apenas decisões humanas sob pressão, portas que se abrem por milímetros e tempos que precisam ser lidos com discernimento. A história começa longe de Jerusalém. O exílio babilônico deixou cicatrizes, o templo profanado, famílias dispersas, memórias arrancadas. Sob domínio persa, muitos judeus permanecem espalhados pelo império. Entre as capitais está Suzã, onde o luxo da corte convive com a saudade dos exilados. No trono, um rei famoso pela ostentação, Assuero, Xerxes. Ele promove banquetes por 180 dias para exibir poder e riqueza. No auge da euforia, ordena que a rainha Vasti compareça para mostrar sua beleza diante de todos. Vasti recusa. O gesto vira crise. Conselheiros, temendo o exemplo em todo o império, aconselham sua destituição. A coroa cai e o império inteiro recebe o edital. Recolher as jovens mais belas das 127 províncias para o harém real, onde passarão 12 meses de preparação com óleos, perfumes, etiqueta e política de corte. É aqui que conhecemos Hadassa, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mordecai. Ao entrar no circuito da corte, Hadassa recebe um nome persa, Esther. O novo nome não é só adaptação cultural, ele traduz o dilema: ocultar quem é para permanecer e, paradoxalmente, ser colocada onde poderá agir. No harém, Esther não exige nada além do que o eunuco Hegai recomenda. Ela observa, escuta, lê a sala. Humildade não é timidez, é estratégia. Quando chega sua vez, o rei se agrada dela. Esther é coroada rainha, mas o livro de Esther não é conto de fadas, é mapa de coincidências providenciais. Em uma cena paralela, Mordecai escuta uma conspiração contra o rei. Ele avisa Esther, a denúncia é investigada, os traidores são punidos. O feito é registrado no livro das crônicas e nada acontece. Sem recompensa, sem medalha, sem título. O registro fica arquivado, aparente irrelevância, que se tornará dobradiça da virada. Enquanto o brilho da coroação ainda cintila, outra sombra cresce. Amã é promovido. O protocolo pede reverência. Mordecai não se curva. O orgulho de Amã inflama. O conflito, por enquanto silencioso, já está plantado. Por que o nome de Deus não aparece e, ainda assim, a narrativa pulsa com providência? O que o registro esquecido nas crônicas fará quando a noite for mais escura? Porque Deus permitiria que uma órfã ocupasse exatamente o assento onde uma rainha caiu, justo agora? O que significa não se curvar quando o preço disso pode ser uma guerra invisível? A órfã coroada ainda não conhece a profundidade do chamado que recebeu, mas o tabuleiro foi montado. Um rei vaidoso que perde o sono, um primo que ouve o que ninguém ouviria, um livro de crônicas com uma página aparentemente trivial, um ministro que exige reverência, um povo espalhado por 127 províncias e uma rainha que esconde quem é. O que parecia desfile de ostentação vai se tornar campo de batalha para uma pergunta maior. Posição é privilégio ou missão? Se essa primeira parte já te prendeu, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Na sequência, vamos para a atenção máxima. Amã sobe, Mordecai não se curva, um decreto de morte é assinado e uma rainha precisa decidir quanto custa obedecer ao chamado.
Os arautos cruzam Suzã com rolos selados. As cartas são abertas nas praças, lidas em voz alta, traduzidas em cada idioma do império. Primeiro, o silêncio. Depois, o choro. Está marcado. No dia 13 de Adar, homens, mulheres e crianças judias podem ser mortos e seus bens tomados. O palácio continua comendo e bebendo. A cidade, porém, estremece. O que fazer quando a lei é irreversível e o relógio corre contra você? Como a fé se move quando não há anjo na janela? Só um decreto selado e uma decisão que pode custar a vida. Amã é guindado à alta patente e exige que todos se prostrem. Mordecai não se curva, não por insolência, mas por consciência. A ferida no orgulho de Amã vira ódio coletivo. Ele lança Pur, a sorte, para escolher a data do massacre, tentativa de mascarar o crime como inevitável. O resultado cai em Adar 13. Amã convence o rei com meia-verdade e medo político. Há um povo espalhado que não cumpre as leis do rei. A pena é escrita, selada com o anel real e enviada às 127 províncias. A notícia atravessa o império como lâmina. Mordecai veste pano de saco e cinzas, chora alto à porta do palácio, lugar onde trajes de luto não entram. Em casas e vielas, o povo jejua e lamenta. Lá dentro, Ester ainda não sabe. O palácio amortiza gritos. Quando o recado chega, ela envia roupas. Mordecai recusa. Em seguida, manda a cópia do decreto e a convocação. Vai ao rei e suplica por teu povo. Ester responde com a lei que todos conhecem. Qualquer pessoa que entrar no átrio interno sem ser chamada morre, salvo se o rei estender o cetro de ouro. E há 30 dias que não sou chamada. Risco real, acesso incerto. Mordecai dispara a frase que reconfigura a história. Não imagines que por estares no palácio escaparás. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Ele não romantiza o perigo, nem manipula afetos. Ele reencaixa a identidade de Ester. O conflito é agudo. Ester conhece o protocolo, sabe que beleza não abre portas de ferro. O medo é legítimo. Mas ela assume o lugar a que Deus a conduziu, mesmo sem o texto dizer seu nome. E responde com um plano que combina espiritualidade e estratégia. Vai, ajunta todos os judeus de Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, pereci. Durante 3 dias, Suzã vê um povo em silêncio. No palácio, Ester se prepara, não apenas com vestes reais, mas com resolução interna que nenhuma joia produz. Terceiro dia. Portas altas, guardas imóveis, leis inflexíveis. Ester entra. Um passo em falso e tudo termina. Um gesto do rei e tudo começa. O salão prende a respiração. Entre o decreto e a porta do trono existe um espaço de 3 dias. É ali que Deus, em silêncio, endireita colunas por dentro. Ester aparece diante do rei. Se ele não estender o cetro, é o fim. Se estender, a primeira porta se abre. O rei a vê e estende o cetro de ouro. Vida concedida. Que queres, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino te será dada. Em vez de despejar o pedido, ela controla o tempo. Convida o rei e Ramã para um banquete. No banquete 1, o rei repete a pergunta. Ester poderia falar, mas ainda não. Pede que ambos retornem no dia seguinte para um segundo banquete. Do lado de fora, Amã sai eufórico. Ao cruzar com Mordecai, que não se curva, a euforia azeda em furor. Em casa, instigado, manda erguer uma forca altíssima para pendurar Mordecai ao amanhecer. Naquela noite, o rei não consegue dormir. Pede que leiam as crônicas do reino. E, por acaso, o trecho aberto relata o episódio em que Mordecai desvendou uma conspiração e salvou a vida do rei. Que honra e distinção se conferiram a Mordecai por isso? Resposta: nenhuma.
A falha de protocolo vira janela de providência. Ao raiar do dia, Amã entra para pedir a execução de Mordecai, mas o rei fala primeiro. Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Convencido de que o homenageado é ele, Amã descreve honras reais, vestes, cavalo, proclamação pública. O rei decide: faze isso a Mordecai, o judeu, que está à porta do palácio. Não omitas nada do que disseste. O enredo inverte. O homem que ergueu forca para humilhar conduz publicamente quem desprezava. O orgulho é exposto, a providência revelada. Humilhado, Amã volta para casa, mas logo é chamado ao banquete 2. É hora do desfecho. À mesa, Ester finalmente fala. Se achei favor, poupa a minha vida e a do meu povo. Fomos vendidos para a destruição. Quem ousou? Pergunta o rei. Este adversário e inimigo é Amã. O salão gela. O rei sai ao jardim. Amã, desesperado, lança-se sobre o leito de Ester. O rei retorna e vê a cena. Acaso quereria também forçar a rainha em minha casa? A sentença cai. Cobrem o rosto de Amã. Há uma forca junto à casa de Amã, diz um eunuco, que ele fez para Mordecai. Enforcai-o nela, ordena o rei. Amã caiu, mas a ameaça permanece. O selo do rei ainda sustenta um decreto irreversível. Em 13 de Adar, os judeus podem ser atacados em todas as províncias. O problema jurídico persiste, leis persas não se revogam. O rei entrega a Ester a casa de Amã. Mordecai recebe o anel sinete. Ester chora diante do rei e suplica. A resposta não apaga o decreto antigo, autoriza um novo. Os judeus podem reunir-se e defender-se, com respaldo do rei em todas as 127 províncias. Escribas são convocados no mesmo dia. Rolos são redigidos em todas as línguas, selados e enviados por mensageiros velozes. Mordecai sai com trajes reais. Susã exulta. Onde havia luto, nascem luz e alegria. Muitos entre os povos passam a respeitar os judeus. Chega o dia marcado. Os inimigos avançam confiantes no primeiro decreto. Os judeus se organizam sob o segundo. Não é caça às bruxas, é autodefesa. Em Susã, por pedido de Ester, a proteção se estende ao dia seguinte para garantir segurança completa. Ao final, em vez de amargura, há descanso, banquetes, porções enviadas uns aos outros e presentes aos pobres, porque vitória no reino tem rosto comunitário, não vingativo. Porque 2 dias de celebração em algumas cidades e um em outras? Porque o nome da festa é Purim, de Pur, a sorte. Se foi Deus e não a sorte, quem virou a história? E porque mesmo depois da virada, o livro ainda não fala o nome de Deus, justamente para nos ensinar onde procurar a sua mão. Mordecai e Ester instituem Purim como memória anual. Nos dias 14 e 15 de Adar, o luto virou alegria, o pranto virou festa. Não é apenas comemorar, é lembrar para nunca aceitar decretos de morte sobre identidade, fé e dignidade. Purim é liturgia da virada. Compartilhar comida, cuidar dos pobres, contar a história às novas gerações. O livro de Ester nos deixa trilhas para o presente. Posição é missão. Se você tem acesso, use-o a favor dos vulneráveis. Coragem é estratégia com joelhos no chão. Jejum, discernimento e tempo certo. Quando não dá para revogar, dá para contrapor. Sabedoria jurídica também é milagre. Memória sustenta identidade. Conte as viradas de Deus, partilhe o pão e inclua os pobres. Deus no silêncio. O nome não aparece, mas a mão está nas coincidências providenciais. Se esta história edificou você, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa de esperança em meio ao silêncio.